É claro que essas leituras, irmãos, elas são do tempo comum. Não são leituras específicas do dia de Santa Rita. Mas eu acredito piamente que toda a liturgia, toda a palavra de Deus é um bálsamo na vida de cada um de nós, na vida de cada cristão. Por quê? Porque é um ensinamento que Deus está dando a cada um de nós. Eu espero que cada um de nós que estejamos aqui e que cada vez que participamos da Eucaristia, da missa ou de uma celebração, seja lá o que for, quando escutamos a palavra de Deus, eu espero que nós entendamos que esta palavra, ela se dirige diretamente a cada um de nós, como um ensinamento que Deus está dando para a nossa vida. Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer quando a gente escuta a palavra de Deus é: aonde eu me encontro dentro desta leitura? Quem sou eu dentro desta leitura? E se a gente for analisar e olhar com cuidado, né, a palavra sempre fala ao nosso coração. E a palavra, ela exorta, ela corrige, ela quer ensinar. E feliz de nós se deixamos nos corrigir pelo Senhor, nos deixamos ensinar pelo Senhor, acolhamos o ensinamento dele na nossa vida. Porque isso é, de fato, uma graça para cada um de nós. O que se é colocado aqui dentro dessa celebração é uma graça na vida de qualquer pessoa. Por isso que a maioria dos santos certamente participavam da Eucaristia e amavam a Eucaristia. Santa Rita de Cássia, não é por acaso que ela tem uma cruz nas suas mãos. Vocês sabem por que ela tem esta cruz? Porque desde o princípio os seus pais ensinaram Santa Rita a fé católica. Passaram esta fé para ela. E Santa Rita, desde pequena, tinha uma paixão pelo Cristo crucificado. E muitas vezes, durante a Semana Santa, Santa Rita chorava, porque ela, na verdade, Deus deu uma graça para ela. Ela não chorava no sentido do sentimentalismo, mas ela chorava porque ela sabia a dor que o Senhor, de verdade, passou para salvar a humanidade, por amor à humanidade. Então não é algo assim. Nós muitas vezes olhamos o crucificado e muitas vezes para nós, morreu, tadinho, né? Nós muitas vezes temos esta mentalidade, tadinho, mas isso toca a tua vida? Nem sempre. Porque se tocasse tanto na nossa vida, a gente não pecaria tanto. Não é verdade? Então a palavra, quando ela é proclamada, é uma palavra que quer ensinar a cada um de nós. É uma palavra que nos chama de verdade, irmãos, a fazer o bem, a querer viver no bem. E o que é viver no bem? Como fazer o bem? Como eu posso fazer o bem quando eu estou em Deus? E é difícil estar em Deus também. A primeira leitura fala daquele que muitas vezes é soberbo. O soberbo, ele não conta com Deus. Ele sempre faz o projeto dele, ou ele faz o plano dele. E São Tiago aqui está chamando a atenção
né? Porque muitas vezes nós também fazemos os nossos planos, né? Temos o nosso trabalho, temos a correria do dia a dia, e muitas vezes fazemos as coisas sem pensar em Deus. Por isso que às vezes Deus permite, não que Deus queira, mas Deus permite certos acontecimentos na vida do homem para despertar o homem, para mostrar ao homem que ele não é dono de todas as coisas. Que ele pode ter o poder que ele tem, mas ele não tem a finitude da vida. Porque a vida é de Deus. E tudo o que acontece na nossa vida, Deus sabe. Por isso é presunçoso o homem que fala, eu vou fazer tal coisa. Você não sabe do teu dia de amanhã. Você sabe se você vai estar vivo? Só que a coisa é tão imediata, a gente faz tantos projetos imediatos, que muitas vezes não contamos com a presença de Deus. Por isso a vida dos santos é diferente, muitas vezes, da nossa. Porque tudo que eles faziam e tinham esta ligação com Deus. Eu trabalhei numa paróquia que era a paróquia Santa Rita de Cássia, em Sales Oliveira, é Santa Rita a padroeira. E olhando um pouco a história de Santa Rita, eu não vou falar que é a santa mais perfeita, mas ela tem as 5 virtudes. Ela foi jovem, foi virgem, né? Primeira virtude, a virgindade. Segunda virtude, ela se casou. Terceira virtude, ela foi viúva. Quarta virtude, a primeira ela foi mãe. Ela se casou, ela foi mãe, né? A terceira. A quarta, ela foi viúva. E a quinta, ela foi consagrada, né? Acho que na história houve outros consagrados também, que depois, mesmo depois de casar, se consagraram, né, a Jesus depois. Então ela tem as 5 virtudes. E é interessante ver tudo isto, porque é uma santa que fala para todas as realidades. Fala para o jovem, fala para a criança, porque ela foi obediente aos pais. E por obediência aos pais, ela não queria se casar. Desde o princípio, ela queria se consagrar ao Senhor. Ela queria isto. Ela desejava isto. Mas por conta dos seus pais, que já tinha prometido ela a uma pessoa, Santa Rita obedeceu à vontade dos pais. Renunciou à própria vontade. Hoje em dia é tão difícil isto, né? Hoje em dia a maioria dos jovens quer mandar nos pais e muitas vezes não aceita obedecer à vontade do pai. Por isso é importante isto também na vida dos jovens, porque a obediência ao pai ou a obediência à mãe, na verdade é o quê? É o 4º mandamento, honrai teu pai e tua mãe. E toda vez que um jovem, uma criança faz isso, ele está amando a Deus. Santa Rita se casou. E a gente sabe que todo casamento, não só de Santa Rita, é um desafio muito grande, né? Porque o casamento é um sofrimento. Viver o casamento é um sofrimento. Tem o lado bom, mas é um sofrimento. Porque são 2 pessoas totalmente diferentes, né? A cabeça do marido é totalmente diferente da cabeça da esposa. E olha que interessante, apesar de ser diferentes, Deus chama eles a viver uma só carne. Ui!
aí que é difícil. É mais difícil ainda. E o Senhor convida, de fato, aos maridos e às esposas a serem fiéis um ao outro. Santa Rita foi. E o seu marido era complicado também. Era alguém que tinha um estupim curto. Por isso, sempre era explosivo. E por causa desse gênio, desse temperamento forte, Santa Rita certamente sofreu muito, mas pedia ao Senhor, me ajuda a amar este marido. Teve 2 filhos homens. E certamente como mãe, também passou a fé para esses filhos. E ela tanto rezou, que o marido dela se converteu ao cristianismo. E depois foi assassinado. E ela sofreu por perder o marido. Porque queira ou não queira, se ela de fato amasse a Deus, ela também amou o marido. E ela soube renunciar à própria vida por esse marido. Certamente ela não falou, graças a Deus meu marido morreu, como muitas pensam, né? Porque sofrem tanto, né? Muitas mulheres ainda hoje sofrem, né? Mas ela soube viver segundo aquilo que era a vontade de Deus. Por quê? Porque ela amava o crucificado. E ela sabia que tudo que Deus permitiu na vida dela era para o bem dela, para a salvação dela. E ela viveu isto. Certamente a graça de Deus acompanhou ela durante a vida. Os 2 filhos dela, depois que viram o pai ser assassinado, quiseram vingar, quiseram fazer justiça com as próprias mãos. Por isso estavam armando alguma coisa para vingar a morte do pai. Como é difícil a vingança, como é difícil a mágoa, a raiva, o ódio. Como isso atrapalha a vida de uma pessoa. Como isso, muitas vezes, irmãos, atrapalha a nossa vida, a nossa caminhada de fé. Ter ódio não é fazer o bem. Ter mágoa não é fazer o bem. Pelo contrário. Por isso que a cada dia a gente deve buscar a conversão. E pedir ao Senhor, Senhor, tira do meu coração todo esse sentimento que me atrapalha de fazer o bem. Porque muitas vezes, quando eu estou com raiva, quando eu estou com ódio, quando eu estou com mágoa de alguém, isso faz mal para mim. Por isso eu tenho que rezar e tenho que pedir. Santa Rita, sabendo que os seus filhos iriam sujar sua mão de sangue, ou seja, iam perder o céu por uma situação de vingança, né? Quantas vezes a mágoa, o sentimento gera vingança. Ela pediu a Deus que se os seus filhos fossem sujar a mão de sangue, que Deus levasse eles. Santa Rita não amava os filhos? Não ama, irmãos. Amava e amava muito. Mas ela preferiu perdê-los para Deus do que perdê-los para o mundo. O mundo não tem salvação. Deus tem. Deus usa de misericórdia. E Deus escutou o pedido da mãe. Certamente Santa Rita chorou muito, porque perder alguém na vida é duro, né, irmãos? É difícil, né? Quem perdeu já sabe disto, né?
da dureza de perder alguém que ama. Ela também viveu isto. Mas isto não abalou Santa Rita. E ela se apegava ao crucificado. Por isso ela entendeu o que é realmente o sofrimento. O sofrimento não é algo que destrói a vida de uma pessoa. Não, o sofrimento purifica. Faz com que a pessoa cresça e amadureça. Nós, muitas vezes, irmãos, também não sabemos como fazer as coisas. Eu vejo até aqui no Evangelho os discípulos, de Jesus, que seguiam Jesus, Teve um homem que fez um bem, em nome de Jesus. Ele curou, ele expulsou um demônio. E o discípulo, por inveja, por querer exclusividade, por querer formar o seu grupinho, disse: nós impedimos dele fazer o bem. Como que pode acontecer isso? Como a inveja faz mal, A inveja também, invejar os outros, porque o outro faz o bem, eu não quero que o outro faça o bem. Que coisa horrível. E Jesus chama a atenção deles. Porque Jesus fala: quem está comigo não está contra mim. E eu pergunto: com quem nós estamos? De que lado nós estamos? Nós estamos com Cristo ou não? Depois de tudo, Santa Rita passar toda essa situação, ela começou a viver a sua viuvez. E viveu numa entrega total a Deus. Amava a Deus. Mas ao mesmo tempo que ela viveu esta viuvez, ela falou: eu queria tanto servir o Senhor, quem sabe desta vez dá certo. A vida de Santa Rita não foi fácil, não foi simples. Houve muitos espinhos. Quando ela chegou no convento, a Madre Superiora não aceitou ela. Fechou a porta e falou: você não pode, porque você, não sei quais as causas que foi exatamente que a Madre disse, mas acho que por causa... nunca tinha se pensado numa mulher viúva, uma mulher que tinha sido casado, de se tornar freira, de entrar no convento. Mas a Madre recusou, mas Deus não recusou. E num dia que estava tudo fechado, Santa Rita apareceu lá no meio do convento, lá dentro do convento. Um sinal de Deus. E aí ela foi admitida. Há duras provas. Duras provas. Ela teve que passar por muitas situações. Mas ela obedeceu. A obediência, irmãos, é uma virtude. É difícil obedecer. Porque muitas vezes, para eu obedecer, eu tenho que renunciar à minha razão e à minha vontade. Na caminhada cristã, o mais importante é a obediência. Se não existe obediência, dificilmente se salvam. Por isso, aqui também, apesar de toda essa vida de entrega, de sofrimento, e por causa do amor que ela tinha diante do crucificado, Santa Rita, em toda a sua vida, que viveu tantas renúncias, tantos sofrimentos, tantas dificuldades, mesmo assim, ela nunca murmurou e reclamou, e ainda pediu um sinal, um pouquinho do sofrimento de Cristo. E quando um dia ela pedia, diante do crucificado isto, um espinho da coroa de espinhos de Jesus veio e tocou a sua testa.
E esse pequeno espinho inflamou e causou uma ferida muito grande, de tamanha dor, e não só de dor, fedia. Tanto é que muitas vezes ela ficou na cela, ela não saía da cela. No final da vida dela, ela ficou dentro da cela. E as irmãs não conseguiam nem entrar no quarto. Tamanho era o odor. Fedia. Mas ela suportou, por amor a Jesus. Ela quis isto. Né? Não é uma coisa, irmãos, nós não podemos ver nisto porque isto é uma graça que Deus concede a algumas pessoas. Né? Isso é bom? Ela viveu, para ela foi bom. Nós olhamos tudo isso e pensamos que em tudo isto parece algo tão sentimentalismo, né? Mas não, foi dolorido. Vocês sabem que ela teve uma época que as irmãs foram para Roma e ela estava com um espinho. E ela queria ir para Roma, né, para encontrar-se com o Papa. Então ela pediu ao Senhor que ela queria ir. O espinho saiu. E ela foi. Mas quando ela voltou, o espinho voltou. E a dor voltou. E o sofrimento voltou. E aí ela morreu. Uma mulher que entregou a sua vida, porque aprendeu desde a infância o amor, né? Aprendeu a obediência, aprendeu o que é o sofrimento. Nas nossas vidas, tudo isto são um sinal, né? Um sinal que nos chama também a cada um de nós, né? Naquilo que Deus age, porque Deus deu qualidades para cada um, né? Diante das nossas qualidades, a vivermos e a buscarmos o bem um dos outros, para podermos também nos tornar santos, né? Uma vida de entrega é uma vida de salvação. O Salmo de Resposta falava muito isto, falava assim: felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que nós não sejamos autossuficientes, nem orgulhosos, nem soberbos, que nós não sejamos invejosos, que nós de verdade possamos a cada dia, né, desde o amanhecer, colocar nossa vida nas mãos de Deus, porque é Ele que sabe tudo. E nunca, irmãos, aprendermos uma coisa, a nunca reclamar daquilo que Deus permitiu na nossa vida. Um dos pecados, que é um dos pecadões, né, é a murmuração. É o orgulho, a inveja, o murmurar. É um pecado ruim, porque parece que Deus fez as coisas erradas. Quando eu murmuro, parece que eu estou dizendo para Deus: ó, o Senhor errou na minha vida. E Deus nunca erra. Tudo que Deus permite na nossa vida, Ele permite para nos salvar, para o nosso bem. Então aprendamos a acolher. Foi isso que Santa Rita de Cássia viveu na sua vida, né? Por isso se tornou uma santa que atrai tanta gente, né? Tanta gente. Então que ela possa de verdade interceder por todas essas virtudes, pelos jovens, pelas crianças, pelos pais, né? Pelas esposas, maridos, né? Pelas viúvos, né? Pelos religiosos,
e religiosas, pelos padres, por todos nós consagrados. Porque todos nós também somos chamados a participar desta mesma santidade, né? Aqui a aclamação do Evangelho falava assim: sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Santa Rita chegou a Deus através de Jesus, porque amou Ele e aprendeu a colocar todo o seu sofrimento nas mãos do Pai. Que Deus nos ajude também.